Bem-vindos ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai mergulhar num material assim fundamental para quem estuda ou trabalha com psicologia. A primeira parte de A Formação Social da Mente, do Lev Vygotsky. É aqui que ele lança as bases da teoria dele, sabe? E apresenta uns dados experimentais bem importantes. Isso. Nossa conversa aqui vai ser para tentar extrair os conceitos mais importantes dessa obra, que é seminal. A ideia é dar um panorama rico, direto, né? Bem útil para quem está na graduação, na pós ou até se preparando para concurso. Vamos entender por que Vygotsky é tão divisor de águas. Exatamente. Vygotsky desafia a gente a ver o desenvolvimento humano de um jeito, nossa, radicalmente diferente. Ele meio que joga fora aquelas analogias mais simples que dominavam na época dele, sabe? Tipo, pensar a criança como uma plantinha? Isso, ou como um animal só um pouco mais evoluído, a visão botânica ou zoológica, né? Ele queria entender o que faz a gente ser especificamente humano. Certo, então o ponto de partida dele já é uma crítica. E o que ele propõe no lugar disso? Qual é a grande sacada inicial do Vygotsky? Olha, a proposta central é que o desenvolvimento humano não é uma linha reta nem puramente biológico. Envolve saltos qualitativos, umas transformações bem profundas. E o motor disso, a interação social e o uso das ferramentas culturais. Ferramentas culturais? Tipo instrumentos e a linguagem? Principalmente instrumentos e signos, com a linguagem sendo o signo mestre, né? Ele se pergunta como que o trabalho, o uso de ferramentas muda a nossa psicologia e, o que é fundamental, qual a relação entre usar, sei lá, um martelo e usar a palavra. Isso me leva para a discussão da inteligência prática, certo? Ele comenta os estudos do Kohler com chimpanzés e do Buehler também, que até falou numa idade de chimpanzé na criança pequena. Exato. Percebendo que no começo a inteligência para resolver problemas parecia meio separada da fala. Sim, ele parte daí. Mas olha que interessante, para chegar numa conclusão quase oposta. Enquanto Buehler e outros talvez vissem essa separação como algo mais definitivo, Vygotsky diz que o ponto de virada, o momento mais significativo mesmo no desenvolvimento intelectual humano, é precisamente a convergência dessas duas linhas, fala e ação prática, que antes corriam separadas, se encontram. E se unem numa relação dialética, sabe? Mediada por signos e instrumentos. Essa união é que está na base do comportamento complexo humano. Então não é que uma substitui a outra, mas a união delas cria algo totalmente novo. É isso, perfeitamente. É uma transformação qualitativa. Por isso, ele critica visões como a de Shapiro e Guercke, que achavam que o social só influenciava na imitação de gestos, sem sacar que a própria estrutura interna do pensamento muda com a cultura. Entendi. E ele acha apoio em estudos como os de Guilherme e Meyerson. Eles notaram que pessoas com afasia, com perda de fala, também tinham dificuldade em usar instrumentos de forma mais complexa. Isso reforça que a linguagem não é só um enfeite, né? Ela organiza a ação. Faz todo sentido. A fala não só acompanha, ela passa a organizar, a direcionar a ação. Mas como isso acontece na prática? Como essa convergência muda o jeito da criança agir? A mudança é radical. Assim que a fala e os signos entram na jogada, a natureza da ação se altera. Diferente do macaco, a criança começa a usar a fala para ir além do que está vendo ali na hora. Tipo, planejar pegar algo que está em outro lugar. Exatamente. Ela pode planejar etapas, usar métodos indiretos, sabe? Fica menos impulsiva, porque a fala permite separar o pensar do fazer. E o mais importante, a fala vira um jeito de controlar o próprio comportamento. Isso me lembra a fala egocêntrica. Aquela coisa da criança falando sozinha enquanto brinca, que o Piaget observou. Sim, e aqui Vygotsky dá uma interpretação assim revolucionária. Para ele, essa fala egocêntrica não é um sinal de que a criança é imaturo ou pensa de forma ilógica, como o Piaget sugeriu no início. Não? Não, é na verdade uma ferramenta de pensamento. Fundamental. É uma fase de transição crucial. A fala, que antes era só para fora, para comunicar com os outros, começa a se voltar para dentro, para organizar o próprio pensamento e a ação, antes de virar aquela fala interna, silenciosa, que a gente usa para pensar quando adulto. Nossa,
faz muito mais sentido pensar nela como uma ferramenta em construção. Lembro daquele experimento da Levina, que ele cita, da menina tentando pegar um doce no alto. Ah, sim. A fala dela aumentava justamente quando ficava difícil. Ela ficava tipo, onde está o banco? Ah, eu podia usar a vara. Isso mostra bem a fala organizando a solução, né? Perfeito. Mostra a fala e a ação se fundindo numa única função psicológica complexa, dinâmica. E Vygotsky nota um percurso interessante. Primeiro, a fala meio que acompanha ou vem depois da ação. Como a criança que só dá nome para o desenho depois de pronto. Isso. Depois, gradualmente, a fala se desloca para o início. Passa a planejar, a dirigir a ação. É o processo de internalização acontecendo ali. A linguagem que a criança usava para pedir ajuda para o adulto, ela começa a usar para pedir ajuda para si mesma, para organizar a própria atividade. É inteligência prática sendo socializada, moldada pela interação. E tem aquela frase forte dele: o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa. Isso amarra bem como o social está na base de tudo desde o comecinho. Sem dúvida. E essa relação forte entre fala, que é signo, e ação, que é instrumento, não muda só a ação prática. Vygotsky mostra como ela reestrutura outras funções psicológicas básicas, como a percepção e a atenção. Como assim? A percepção parece algo tão direto. Como a fala ia modificar isso? É uma ótima pergunta, porque veja bem, enquanto o animal, tipo nos experimentos do Kohler, está mais preso à estrutura do que ele vê ali na hora, Certo. a fala permite à criança reestruturar ativamente esse campo visual. Lembra do experimento da descrição de figuras? Se. As crianças pequenas conseguiam imitar as ações, provando que elas percebiam a cena toda. Mas na hora de falar sobre a figura, elas focavam nos objetos isolados. Vygotsky argumenta que isso não é uma limitação da percepção em si, mas da linguagem inicial, que serve mais para dar nome às coisas, para rotular. Entendi. Então, conforme a linguagem evolui, ela não só nomeia, mas ajuda a conectar, a sintetizar o que a gente vê. É como se a gente passasse a ver o mundo não só com os olhos, mas também com as categorias e significados da linguagem. O exemplo do relógio é bom para isso. Exato. A gente não vê só um círculo com ponteiros. A gente vê um relógio, um objeto cultural que tem uma função, um significado. É a percepção categorizada. Isso. E essa mediação da linguagem também muda radicalmente a relação entre perceber e agir. Fica muito claro naqueles experimentos de comportamento, de escolha. Tipo, apertar teclas diferentes para estímulos diferentes. Sim. Crianças bem pequenas, tipo 4, 5 anos, tendem a escolher enquanto estão movendo a mão. A mão vai, hesita, explora. Percepção e ação estão quase juntas. O adulto normalmente decide internamente e depois, executa o movimento. Mas aí entram os signos auxiliares, né? Tipo, colocar figuras nas teclas, o que acontece? Aí a estrutura da atividade muda completamente. O signo auxiliar quebra essa fusão imediata entre o que se vê e a resposta motora. A criança começa a usar o signo como um apoio interno. Ela vê o estímulo, procura o signo correspondente na tecla e só então aperta. A escolha vira uma etapa mental antes do movimento. Exatamente. Deixa de ser parte do movimento para ser uma operação mental prévia, mediada pelo signo. O movimento fica subordinado ao simbólico. É um passo enorme, né? Da reação mais primitiva para a ação mediada intelectualmente. Aqui a coisa fica realmente interessante. E a atenção, como ela entra nisso tudo? A atenção é outra que é profundamente transformada. Com a ajuda da fala, a criança ganha a capacidade de dirigir a própria atenção de forma voluntária. Ela pode, como dizia o Kafka, criar novos centros de gravidade no campo perceptivo, focar no que importa e ignorar a distração. E mais ainda, a fala ajuda a criar um campo temporal. A criança age no presente, mas já pensando num plano, num objetivo futuro. Então, diferente do macaco do Kohler, que precisava ver a vara e a fruta ao mesmo tempo, a criança, por poder usar a linguagem tipo, preciso da vara,
pode direcionar a atenção para procurar essa vara, mesmo que ela não esteja ali na frente. Perfeito. Vygotsky tem uma frase ótima sobre isso. A criança deve prestar atenção para poder ver. Quer dizer, a atenção vira ativa, dirigida por significado, por intenção. Não é só reagir ao estímulo mais forte. Entendi. E esse controle da atenção, por sua vez, reorganiza a memória. Permite buscar coisa do passado, integrar com o presente para guiar o futuro. E até as motivações mudam, como o Lewin apontou com as quase necessidades. A criança pode se engajar na tarefa pela tarefa em si. Isso é o marco da atividade voluntária, que é culturalmente moldada. A memória parece um campo muito bom para Vygotsky mostrar essa origem social dos signos, da mediação. Ele diferencia memória natural e memória mediada, né? Corretíssimo. A memória natural seria aquela mais ligada à percepção, uma impressão mais direta, sabe? Menos dependente de truques culturais. Talvez a base daquelas imagens eidéticas que o Jaunj estudou. Aquela capacidade quase fotográfica de lembrar. Seria algo mais biológico. E a memória mediada? O que define ela? A memória mediada é o jeito tipicamente humano e cultural de lembrar. Envolve usar, de forma ativa, intencional, signos externos para ajudar. Pode ser algo simples como dar um nó no lenço, Clássico. fazer marcas num pedaço de madeira, usar a escrita ou até organizar objetos de um jeito específico para lembrar de algo. O ponto crucial é que isso muda a estrutura do ato de lembrar. A gente não está só confiando na força da memória bruta, a gente está construindo ativamente um caminho para recuperar a informação. A chave é o que Vygotsky chama de estimulação autogerada. Estimulação autogerada. Nós criamos estímulos artificiais, os signos, que passam a controlar nosso próprio comportamento de lembrar. E essa estrutura da operação mediada é diferente daquele esquema simples, estímulo-resposta, o SR, que era o foco de muita gente na época. Muito diferente. Vygotsky propõe SXR. O S é o estímulo, a tarefa de lembrar. O R é a resposta, a lembrança, mas no meio tem o X, o signo. O nó, a palavra, o cartão. E esse X não age no ambiente lá fora, ele tem uma ação reversa. Ação reversa? Ele age sobre a própria pessoa, modifica a condição interna dela e permite que ela controle a resposta. É uma estrutura mediada, uma operação psicológica qualitativamente diferente. Não é só mais eficiente. E como isso aparece na criança? Aquele experimento das cores proibidas do Leontiev parece que ilustra bem essa transição. Exatamente. Nesse experimento, as crianças tinham que responder perguntas sobre cores, mas sem falar certas cores proibidas e sem repetir. Sem ajuda, as menores, 5, 6 anos, erravam muito. Eu imagino. Aí, quando recebiam cartões coloridos como possível ajuda, signos externos, o resultado era fascinante. As de 5, 6 anos mal conseguiam usar os cartões de forma estratégica. Às vezes os cartões até atrapalhavam. Sério? Sim. Criavam mais confusão. Já as um pouco mais velhas, 8 a 13 anos, melhoravam muito o desempenho usando os cartões ativamente para controlar as respostas, separavam as proibidas, viravam as já usadas, e os adultos. Embora usem mediação, a diferença entre ter ou não os cartões era menor. Por quê? Porque o processo já está internalizado. Eles usam estratégias internas baseadas em signos, que foram aprendidas culturalmente, né? Os signos externos viraram internos. Isso mostra bem que aprender a usar signos não é um instalo, um ahá, de repente, como talvez alguns imaginassem. De jeito nenhum. É um processo gradual, complexo, cheio de idas e vindas. Vygotsky fala da história natural do signo. Estudos como os da Morozova, Zanko, Vilsevich mostram que crianças pequenas, quando recebem signos abstratos para ajudar a lembrar, tipo figuras geométricas para lembrar palavras, elas tentam transformar aquilo numa representação direta, quase um desenho. Como assim? Elas viram o cartão de cabeça para baixo para parecer com um objeto que tem que lembrar, sabe? Buscam a conexão quase visual, quase eidética, antes de conseguirem usar o signo de forma realmente simbólica, arbitrária. Só conseguir fazer associações simples não garante que você vai conseguir usar isso como ferramenta para controlar a memória. E essa transformação não afeta só a memória em si, mas a relação dela com outras funções,
Tipo o pensamento? Afeta fundamentalmente as relações interfuncionais. Na criança bem pequena, a memória é que manda. Vygotsky chega a dizer que, para ela, pensar é lembrar. Os conceitos dela são baseados em coleções de exemplos concretos que ela lembra. Cachorro é o totó, o Rex. É o pensamento em complexos. Agrupamentos visuais, funcionais. Isso. Já no adolescente, no adulto, a relação inverte. Lembrar é pensar. A memória fica logizada. A gente recupera informação organizando em categorias lógicas, usando conceitos abstratos. O desenvolvimento não é só mudar as peças, é mudar a arquitetura toda. O exemplo do nó no lenço, por mais simples que seja, captura bem essa ideia de memória ativa, construída, mediada por um ato cultural. Bem humano, né? Perfeitamente. E isso nos leva direto para o conceito central de internalização. Vygotsky gostava da analogia do Pavlov com a telefonia. É a diferença entre a linha direta, reflexo simples, e a conexão via central telefônica, reflexo condicionado. Mas Vygotsky põe uma figura-chave aí: a telefonista. A telefonista. Sim, a pessoa que ativamente usa os instrumentos da central, os signos, para criar a conexão. Ele também faz uma distinção importante. O instrumento, tipo martelo, arado, ele se orienta para fora, para modificar a natureza. O signo, linguagem, mapa, o nó orienta-se para dentro. Serve para controlar o próprio comportamento ou dos outros. A essência do comportamento mediado por signo é essa autorregulação. E como esses signos, que começam como ferramentas externas, sociais, passam a funcionar dentro da nossa cabeça? Esse é o processo de internalização, né? O exemplo do gesto de apontar é sempre usado para explicar isso. Sim, o gesto de apontar é um exemplo clássico muito claro. Vygotsky descreve como ele nasce. Começa como uma tentativa frustrada da criança de pegar algo longe. A mão estica, os dedos se mexem. O adulto interpreta esse movimento como um gesto de apontar. Dá um significado social. Ah, você quer aquilo. A criança percebe a reação do outro, associa o movimento dela com essa reação e começa a usar o gesto de propósito para dirigir a atenção do adulto. Entendi. E, finalmente, esse gesto que nasceu na interação social pode ser internalizado. A criança pode apontar para si mesma, mentalmente, dirigindo a própria atenção ou memória. Então, o que era uma ação física entre duas pessoas vira um processo mental dentro de uma pessoa. Exatamente. A internalização, para Vygotsky, envolve várias transformações. Primeiro, uma atividade externa, tipo manipular objetos ou falar alto, vira interna, tipo pensar e imaginar. Segundo, um processo interpessoal entre pessoas vira intrapessoal, dentro da pessoa. Essa é a famosa Lei Geral do Desenvolvimento Cultural. Aparece primeiro no social, depois no individual. Isso. Toda função psicológica superior aparece duas vezes. Primeiro no nível social, intrapsicológico, depois no nível individual, intrapsicológico. Terceiro, é um processo gradual, com muitas etapas no meio. E quarto, não é só copiar para dentro. É uma reconstrução da atividade psicológica que agora funciona com base em signos e seus significados. Compreendo. Nossa mente, então, é construída socialmente, de fora para dentro, com essas ferramentas culturais que a gente internaliza. E para estudar processos tão complexos assim, Vygotsky viu que os métodos da época não davam conta. Justamente. Ele criticou bastante os métodos baseados no esquema estímulo-resposta, o SR. Argumentava que eles serviam para estudar reflexos, aprendizagem animal, talvez, mas falhavam em pegar a essência dinâmica, mediada, das funções superiores humanas. Por quê? O que faltava neles? Eles tendiam a olhar só para a resposta final, ignorando o processo, ou a quebrar comportamentos complexos em pedacinhos isolados, perdendo a visão do todo, da estrutura. E qual foi a alternativa que ele propôs, a metodologia dele? Bom, alinhado com a visão dialética dele de que o ser humano não é só moldado pelo ambiente, mas também transforma o ambiente usando ferramentas e signos,
Vygotsky propôs princípios metodológicos diferentes. Primeiro, analisar processos, não produtos prontos. O foco tem que ser na dinâmica, na história do desenvolvimento da função, seja ali no experimento ou ao longo da vida. Entendi. Foco no como, não só no que. Exato. Segundo, buscar a explicação causal dinâmica, o genótipo, a origem, o mecanismo, não só descrever a aparência, o fenótipo. Terceiro, abordar o comportamento fossilizado, aqueles processos que viraram automáticos, tipo ler ou escrever fluentemente. Tem que reconstruir a história de como a gente aprendeu aquilo para entender a natureza real, que muitas vezes fica escondida pela automaticidade. Estudar historicamente é estudar o processo de mudança. E o método concreto que ele criou para aplicar isso foi o de estimulação dupla. Como funciona na prática? A ideia central é dar para o sujeito, principalmente para a criança, uma tarefa que está um pouquinho acima do que ela conseguiria resolver de cara, sozinha. Junto com essa tarefa principal, você oferece uns estímulos neutros. Neutros. Objetos, cartões, símbolos, que não têm uma relação óbvia com a solução, mas que podem ser usados como signos ou ferramentas auxiliares. O objetivo do pesquisador não é só ver se a pessoa acertou ou errou ou quão rápido foi, é observar como ela lida com o problema e o ponto crucial, se e como ela pega esses estímulos neutros e transforma eles em ferramentas psicológicas para mediar, para organizar a própria atividade de resolver o problema. Ah, então o método tenta revelar o pensamento em ação? Isso, a estrutura interna da operação, o desenvolvimento dela e não só o resultado final. Uau, que percurso, hein? Passando por essas ideias iniciais do Vygotsky, fica muito claro como, para ele, nosso desenvolvimento psicológico está amarrado no social, no cultural. A mediação por instrumentos e, principalmente, por sistemas de signos, como a linguagem, é a chave de tudo. Sim. E é através da internalização dessas ferramentas culturais que nossas funções mentais mais básicas viram essas funções psicológicas superiores, complexas, que definem a gente. E isso deixa uma reflexão, né? Muito atual. Se nossas formas de pensar, de lembrar, de prestar atenção são construídas a partir das interações sociais e das ferramentas culturais que a gente internaliza, como será que as novas formas de interação, tipo as virtuais, e as novas ferramentas digitais que estão aí no nosso dia a dia, como será que elas estão reconfigurando o desenvolvimento cognitivo das novas gerações? Boa pergunta. É uma questão que mantém o legado de Vygotsky super vivo, super desafiador para o século XXI. Sem dúvida. É um convite para a gente continuar pensando sobre como essas ideias se aplicam, como elas ressoam no aprendizado, na educação, na clínica, em toda a psicologia, na verdade. É um pensamento que vai com a gente para além deste áudio. Com certeza. Para mais discussões e análises sobre temas fundamentais da psicologia, como esta, siga o canal Psi em Áudio.